Olá, eu sou o professor Gabriel Costa Souza e hoje veremos como fabricar uma engrenagem helicoidal com o método de fresagem por fresa módulo. Aqui nós temos um exemplo de uma engrenagem helicoidal. A gente pode ver que os dentes eles apresentam uma inclinação em relação ao seu eixo. Eles não são paralelos ao eixo, eles vão possuir uma pequena inclinação. Essa inclinação vai ter um determinado ângulo, e se a gente prolongar esse dente ao longo do cilindro, nós vamos perceber que ele vai desenvolver a geometria de uma hélice, por isso que se chama engrenagem helicoidal. A gente também pode reparar nessa engrenagem, a gente que já viu engrenagem de dentes retos, que essa engrenagem vai possuir um determinado módulo. Quando a gente observa a engrenagem frontalmente, a gente vai ter uma visão do módulo. À medida que a gente inclina na direção normal do dente, esse módulo altera. Então a gente vai trabalhar com dois módulos distintos, sendo que para a fabricação, para o dimensionamento, a gente vai utilizar o módulo normal, que é o módulo olhando o dente de frente e não a face da engrenagem. A gente sempre vai olhar a engrenagem desta forma, porque é assim que a fresa vai produzir o dente. Então aqui a gente tem uma fresa módulo, Essa fresa módulo já apresenta a curvatura necessária do dente e ele vai ser posicionado assim durante a fabricação. Aqui a gente tem um exemplo de uma engrenagem helicoidal. Ela tem as mesmas dimensões da engrenagem que eu apresentei anteriormente, que é essa aqui. Mesmas dimensões, tamanho de dente, módulo normal e ângulo de hélice. Nessa barra aqui, a gente consegue fazer a extensão do dente. O que aconteceria se a gente prolongasse o dente até que ele completasse uma volta em torno do eixo? Então essa barra, ela serve para demonstrar isso, Aqui a gente tem o início de um dente. A gente pode ver que aqui ele foi interrompido, nos demais dentes, e em um deles ele foi prolongado ao longo de toda a extensão do eixo. Então, se a gente completar a volta, a gente vai observar o giro que esse dente dá, que é a geometria de hélice que ele possui, e ele vai completar a volta, A gente tem aqui uma linha de referência. Ele vai completar a volta num determinado comprimento. Esse comprimento corresponde ao passo da hélice. A gente vai precisar calcular o passo da hélice para ajustar a fresadora, inclusive para calcular o jogo de rodas necessário para sincronizar o movimento da mesa com o movimento do cabeçote. Porque enquanto a mesa avança, o cabeçote onde está sendo fixada a peça tem que girar para a gente conseguir fazer um dente helicoidal. Antes de a gente iniciar a fabricação da engrenagem, a gente precisa calcular alguns parâmetros, alguns valores que correspondem às dimensões dessa engrenagem. A primeira coisa que a gente precisa saber são as dimensões externas para produzir o disco que vai gerar a engrenagem. Então a gente tem alguns dados, nesse exemplo a gente vai fazer uma engrenagem helicoidal com 22 dentes, Z igual a 22, o módulo normal 2 milímetros e o ângulo de hélice beta 20 graus. A primeira coisa que a gente vai calcular é o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo ele corresponde ao diâmetro onde ocorre o contato entre os dentes, entre um par de engrenagens, Então esse diâmetro primitivo aqui vai ser o módulo normal vezes o número de dentes dividido pelo cosseno do ângulo de hélice, que é o cosseno de beta. Isso vai gerar 2 milímetros vezes 22 dentes dividido pelo cosseno de 20 graus, dá um resultado de 46,82 milímetros. A gente precisa deste valor aqui para poder calcular o diâmetro externo. O diâmetro externo vai ser o diâmetro com que a gente vai fabricar o disco lá no torno mecânico, A gente vai tornear esse disco para deixar com a dimensão externa correta para fazer essa engrenagem, O diâmetro externo então vai ser o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo normal. A gente pegou aqui o diâmetro primitivo, 46,82,
mais 2 vezes 2 milímetros. E deu um resultado de 50,82 milímetros. Então esse vai ser o diâmetro que vai ficar o disco para fazer a engrenagem. Em seguida a gente tem alguns cálculos também que vai utilizar mais à frente para produzir a engrenagem na fresadora. Já vou apresentar esses cálculos, né? O primeiro é o passo da hélice, que é aquele comprimento, aquela extensão que o dente precisaria para completar uma volta em torno do eixo. Então a gente tem π, aquela constante matemática, né, 3,14, vezes o diâmetro primitivo. Então novamente estamos utilizando o diâmetro primitivo para o cálculo, dividido pela tangente do ângulo de hélice, que é o ângulo beta. Isso aqui vai dar π vezes 46,82, dividido pela tangente de 20 graus. E dá um resultado, né, de passo de hélice de 404 milímetros. Esse passo de hélice a gente vai arredondar, a gente vai aproximar esse valor para um valor que fique mais fácil de calcular o jogo de rodas, que eu vou explicar mais à frente. E a gente tem aqui também o número de dentes ideal. Quando a gente observa uma engrenagem, né, o dente ele vai sofrer uma leve alteração na sua geometria por causa da curvatura da hélice, né? Então a gente tem aqui uma engrenagem com 22 dentes. A fresa que a gente utilizaria para fazer essa engrenagem, se fosse de dentes retos, seria uma fresa que produz engrenagens de 21 a 25 dentes, né? Se tem 22, 21 a 25. Mas quando a gente calcula o número de dentes ideal, a gente vai ver que não é possível utilizar essa fresa aqui. Então o número de dentes ideal para esta engrenagem helicoidal seria Z dividido pelo cosseno de beta ao cubo. Isso aqui vai dar 22 dentes dividido pelo cosseno de 20 graus. Então eu primeiro calculo o cosseno de 20 na calculadora, depois eu elevo esse resultado ao cubo. Isso aqui vai dar 22 dividido por 0,8297. Vai dar um número maior, né? Então a gente calcula isso aqui, vai dar um número aproximado de 26,52 dentes, que a gente arredonda para 27 dentes. Tá? Arredonda para o número mais próximo acima. Então eu vou utilizar essa fresa aqui, que produz dentes, né, engrenagens de 26 a 34 dentes, que é a fresa número 5 aqui, ó. Fresa número 5 no jogo de fresas módulo. A que a gente tinha visto, se fosse dentes retos, seria a fresa número 4.